Oi crianças, tudo bem? Hoje eu estou gravando a aula do dia 15 de setembro, né? Terça-feira. E hoje eu promovo para vocês ciências, né? Página 20 e 21 do livro e português, a página 78. Vamos falar de ciências primeiro, né? Então aqui, ó, a página 20 vai falar sobre os vírus e as bactérias. A gente falou bastante coisa sobre vírus já, por causa do Covid que tá aí, né? Antes de entrar na quarentena, a gente também assistiu aquele filme. Foi a última sexta-feira que teve aula, lembra do Osmose Jones? Que é do cara com a filha. Acho que vocês lembram do filme. Foi a última sexta-feira que teve aula de verdade mesmo, né? Então aqui a gente vai ver algumas coisas diferentes que a gente não viu sobre o vírus ainda, tá? Por meio da invenção do microscópio e do trabalho de vários pesquisadores, utilizando esse instrumento, descobriu-se a existência de uma grande diversidade de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, protozoários, entre outros. Então, graças ao microscópio, a gente conseguiu descobrir várias coisas sobre o organismo, sobre doenças, sobre como cuidar das doenças, né? Os vírus. Os vírus são seres microscópicos, não são formados por célula e têm uma estrutura muito simples. Eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de uma célula de outro ser vivo. Por causa dessas características, não há consenso entre os cientistas se o vírus são seres vivos ou não. Olha que legal. Então a gente estudou antes que é a célula, né? Que tudo que tem uma célula é um ser vivo, né? Só que aí de repente vem o vírus. O vírus não é uma célula, mas ele vive dentro de uma célula. Então ele consegue dentro de uma célula se reproduzir, se alimentar, entendeu? Então ele é menor que uma célula ainda, né? E por isso, como ele não é uma célula, então tem pesquisadores que falam que ele não é um ser vivo. Como ele se alimenta e se reproduz, existem pesquisadores que acham que ele é um ser vivo por conseguir se alimentar e se reproduzir, mesmo que seja dentro de uma célula, tá? Alguns tipos de vírus podem causar doença em outros seres vivos, como plantas e animais. Nos seres humanos, alguns vírus provocam doenças como a gripe, o sarampo e a dengue, né? Que a gente estava vendo isso antes da pandemia também. A gente fez até a passeata da dengue, né? Lá na escola, lembra? A gente pegou as plaquinhas. Aqui tem desenho de dois vírus, ó. Eles estão tingidos, né? Que é para poder diferenciar as cores, aquilo que a Pro já tinha explicado. O que pinga, gotinha lá, que é para poder diferenciar as cores e ter uma melhor visualização dele, tá? Aí a gente tem o número 1. Se os vírus não têm célula, por que alguns pesquisadores defendem que eles são seres vivos? Olha, a Pro acabou de explicar isso para vocês, né? Por que será? Respondam para a Pro aí, tá? E aí os pesquisadores foram descobrindo que os vírus também podem trazer benefícios para a nossa saúde. Então, no corpo humano pode existir uma grande variedade de vírus, bactéria, fungo, protozoário, tudo isso está dentro do corpo da gente. Muitas das espécies são inofensivas e podem trazer benefícios, inofensivas, que não fazem mal à nossa saúde, tá? Existem vírus no intestino, na pele e até mesmo no sangue humano. Existem tipos de vírus que atacam bactérias, por isso podem prevenir a ocorrência de infecções em nosso corpo. Com os avanços na ciência, os vírus têm sido utilizados também na indústria e na área da saúde. Veja dois exemplos a seguir. Então eles deram um exemplo da tulipa, né? Que a tulipa ela tinha uma cor só, aí eles infectaram a tulipa com o vírus e ela conseguiu sair de duas cores. E aqui embaixo a gente tem uma cientista que ela estuda como o vírus pode auxiliar no tratamento de pessoas com hemofilia. Hemofilia é uma doença que causa problema na coagulação do sangue, é uma doença que dá no sangue da gente. Ela é bem grave, tá? E aí eu pedi o seguinte para vocês, né?
tá lá na planilha. Faça uma pesquisa sobre algumas doenças causadas por vírus e registre no seu caderno. Então, você vai lá no seu caderno, você vai colocar ciências, o dia de hoje, e vai fazer uma pesquisinha. É super rápido, fácil. Faça uma pesquisa sobre algumas doenças causadas por vírus e registre no seu caderno, tá? Então, existem várias doenças que são causadas por vírus, vocês vão achar facinho, né? A gente tá aí, todo mundo em casa por causa de uma doença causada por vírus, né? Então, a gente tá aqui por causa do Covid, o Covid é um vírus, né? Então, existem mais. Além dessas daqui que ele citou, o sarampo, a dengue, existe um monte de doença causada por vírus. Então, eu queria que vocês fizessem uma pesquisinha e colocassem umas doencinhas ali. Joia? Agora a gente vai para português. Português hoje, assim, ó, a Pro deu a página 78. Tem 2 exercícios só para fazer, super facinho. O que a Pro quer que vocês façam? A Pro deu um texto para vocês assim, ó, na escola quilombola. Tá? Hoje quem vai ler o texto vai ser vocês. Vocês vão ler o texto sozinhos, tá? A Pro não vai ler junto. Hoje vocês vão ler o texto sozinhos e responder as questões aqui. Por quê? Porque a Pro tem que saber como que está a interpretação de texto de vocês, tá? Então, quando a Pro lê, às vezes a gente dá a entonação certa na vírgula, né? A gente para numa parte mais principal. Agora eu quero que vocês leiam o texto sozinhos, tá? Aí vocês vão fazer a letra A aqui, ó. Você sabia da existência das escolas quilombolas? Você sabia que existiam as escolas quilombolas? Você responde ali. Em que elas são diferentes das outras escolas? Por quê? A escola quilombola era diferente das outras escolas daquela época, da escola de agora, de outra escola, tá? Observe que os trechos destacados no texto explicam uma palavra ou expressão que vem antes delas. Olha lá que legal. Escreva a palavra ou expressão de cada trecho, a expressão que cada trecho explica. Escreva a palavra ou a expressão que cada trecho explica. Número 1. Como é chamado o conjunto de leis do nosso país? Fácil, né? A gente já viu algumas coisas, vocês já devem ter visto em história. Bastante coisa sobre isso. O que significa terras ocupadas pelos seus antepassados? O que significa isso? São os... Tá tudo ali no texto. Você vai ler, dá para interpretar o que é. Desculpa. Tá? Esse trechinho verde aqui hoje, a gente não vai ler, porque ele é sobre o aposto, e a gente vai ler para fazer os exercícios da página 79, que vai ser quinta-feira, tá? Então, esse trechinho verde, deixa ele. Leiam o texto, tentem entender o texto, tá? E respondam essas 2 questões hoje. Joia? E por hoje é só. Tirem foto, manda para eu corrigir, por favor, tá? Um beijo e até amanhã.